boa noite, Brasil. Mais uma vez aqui pela Rede Brasil de Televisão. Programa Papo Reto, sem mimimi. Quero agradecer a toda a audiência em todo o Brasil. Sempre com temas de relevância, de importância para a sociedade. E nesse domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que o Dia da Mulher tem que ser uma marca, mas o Dia da Mulher nós temos que lembrar que devem ser todos os dias. Dignidade, igualdade, um tratamento humano, isso é fundamental em qualquer sociedade no mundo. Mas hoje, no dia 8 de março, eu fiz questão de fazer o programa com duas mulheres que têm um trabalho que é fundamental para a sociedade, para as nossas crianças, para a juventude, que militam pelo bem-estar. Estão aqui conosco a Juliana Morina, presidente da ABCD, e a amiga já de muito tempo, com a família, a Fabiola Elu, que é a presidente da Associação de Dislexia de São Paulo. Então, eu vou começar justamente com a Juliana. Juliana, o que é a dislexia? Oi, boa noite, Fabi. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, Major. A dislexia, ela é um transtorno de aprendizagem, né? Na verdade, é um transtorno que afeta as habilidades básicas de leitura e de escrita, né, de linguagem. E por afetar essas habilidades básicas, ela impacta muito o processo de aprendizagem, porque desde o período de alfabetização, os alunos vão encontrar dificuldade. Então, a dislexia, esse transtorno, ele é hereditário. A gente observa desde o nascimento. Ele tem caráter persistente, ou seja, ele vai acompanhar a pessoa ao longo da vida dela e ela vai aparecer principalmente no momento da alfabetização, quando a criança começa a aprender as letras. Fabiola, eu sei que você começou essa luta como mãe. Diz para o Brasil, nós estamos falando com milhões de brasileiros, como é que é esse sentimento, como é que é essa identificação para se procurar um diagnóstico da dislexia? Boa noite, Major. Boa noite a todos que estão assistindo. Com os meus filhos, eu realmente comecei na Associação de Dislexia de São Paulo. Era um desejo muito grande que eu tinha quando eu recebi o diagnóstico dos meus filhos, eu comecei a estudar muito e tinha um desejo muito grande de passar tudo que eu estava aprendendo para outros pais. A dislexia é um assunto que não é muito falado, mesmo dentro das escolas, que é onde deveria ser lidado com muita naturalidade, porque uma em cada 5 crianças uma em cada 5 pessoas apresentam uma deficiência de aprendizagem. Uma em cada 5. Brasil, 20%, uma criança em cada 5. Está vendo a importância do tema? 1 em cada 5. Essa é uma estatística mundial, né? Se colocar no Google, todo mundo vai encontrar. Então, eu tinha esse desejo, e por não ser muito falado, por ser tratado um pouco como um tabu, as pessoas têm... eu sinto que as famílias têm um pouco de receio de falar, uma vergonha. Eu senti o oposto. Falei, isso tem que ser tratado com a maior naturalidade possível, porque a gente precisa de diversidade. E a neurodiversidade é muito importante. E os disléxicos apresentam características importantíssimas para os trabalhos do futuro. E como é que é, assim, a identificação que leva a um diagnóstico da dislexia? Papai e a mamãe que estão nos assistindo nesse momento, quais são as características que podem despertar para ir para os profissionais e quais profissionais trabalham com isso? Tá. Eu acho que é sempre importante pensar que quando o pai e a mãe estão com os filhos, a oportunidade de contar uma história para a criança, de conversar com a criança,
de falar sobre a escola ela é fundamental, porque vão ser nesses momentos que a gente vai perceber as dificuldades. Desde pequenininha, as crianças vão para a escola, na pré-escola, na educação infantil, e elas começam a aprender músicas. Essas músicas têm rimas, então elas têm que decorar as músicas, entender que está rimando, que tem um ritmo. E as crianças que têm dislexia, elas têm dificuldade nesse aspecto. Então, elas vão ter dificuldade já de perceber as rimas, de decorar as músicas, de aprender as cores, as sequências, então, dias da semana, meses do ano. As próprias letras, né, que a criança demonstra um interesse genuíno de saber qual é a letra do nome. A gente vive num mundo letrado. Então, o pai e a mãe que tá com a criança, é muito importante sentar com a criança, ler um livro, ver como que ela está lidando com essas informações. Sempre ter esse contato direto e bem próximo da escola, que ela é um aliado nesse processo. E a partir do momento que a criança começa esse processo de alfabetização, bem inicial mesmo, que a gente vai começar a perceber os sons, associar o som a uma letra, descobrir as formas das letras. Se essa criança estiver com mais dificuldade do que os seus colegas, é importante conversar com o professor e procurar ajuda. Aqui no Brasil, o diagnóstico ele é feito por uma equipe multidisciplinar, que a gente fala. Isso inclui, em geral, um médico, pode ser um pediatra, pode ser um neurologista, pode ser um psiquiatra, mas tem que ser um médico sensível a essa causa, que saiba que existe esse transtorno de aprendizagem. Um fonoaudiólogo, um psicólogo e um educador. Às vezes esse educador é um psicopedagogo, às vezes é o professor mesmo. E cada um vai avaliar, porque o diagnóstico da dislexia, ele é feito por exclusão. Então, como a Fabiola colocou, a criança ela tem uma característica própria. Então, ela vai ter uma dificuldade que é específica para aprender a ler e escrever. Mas a inteligência dela é preservada, muitas vezes acima da média. Ela tem outras habilidades, que são habilidades espaciais, de comunicação, que também muitas vezes está acima dos seus pares, dos seus colegas. Então, por isso que é importante que cada profissional consiga ter um olhar para essa criança como um indivíduo completo. Porque se a gente olhar a criança só para a dificuldade de leitura e escrita, a gente tem uma tendência a achar que ela tem pouco potencial, mas isso não é verdade. Ela tem muito potencial em outras áreas. Por isso a importância da equipe multidisciplinar. No caso do meu filho, que foi em casa, foi o primeiro que recebeu o diagnóstico, desde os 4 anos de idade, a gente já observava que ele era muito diferente em alguns aspectos dos amiguinhos deles. Ele tinha um vocabulário riquíssimo. Ele, com 4 anos de idade, já aplicava de forma correta palavras como literalmente. E, ao mesmo tempo, quando a gente perguntava alguma coisa para ele, às vezes ele tinha dificuldade de lembrar coisas simples, como coisas do dia a dia dele, como o nome da fruta banana. Então, tinha algumas coisas que a gente já observava. E quando com o passar dos anos, quando ele começou a realmente, as crianças começarem a escrever o nome dele, aí ficou muito claro que ele, de fato, tinha uma discrepância grande na decodificação e na leitura e na escrita com os amiguinhos dele. Então, com 5 anos, eu já observava. Ele fez durante algum tempo, como a dislexia não é um assunto muito falado, mesmo entre os professores, muitos professores não têm muito conhecimento sobre a dislexia. Eu acabei demorando para levar a um neuropsicólogo para, de fato, ter um diagnóstico. Mas desde os 5 anos de idade, ele já começou a fazer psicopedagoga. E aí a gente via que tinha uma dificuldade de coordenação motora. Hoje, depois de tudo que eu estudei, eu tenho conhecimento de que cada dislexia é como uma impressão digital, cada um tem a sua. Então, as características variam de uma para outra. Por isso, a importância dos pais estarem muito atentos, né, a esses sinais sutis e estar muito em contato com a escola também. Olha aí, minha gente. Um tema fundamental, de extrema importância. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando, porque você que é mãe, você que é pai, que está acompanhando o nosso programa, muitas vezes pode dizer, olha, minha criança tem alguma dificuldade.
E muitas vezes, como já foi dito aqui, nós temos essa condição. Será que as escolas brasileiras, públicas e privadas, estão preparadas para o diagnóstico da dislexia, para se verificar que é preciso ter a identificação dessas diferenças e justamente estimular, né? Nós vamos perguntar para a mãe, nós vamos perguntar para a profissional, porque é importante aqui no nosso programa. Conversa olho no olho, papo reto, coisa fundamental. Preste atenção, em cada 5 pessoas, 5 crianças, estatística mundial, uma delas tem a dislexia. Um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso programa. Estamos de volta com o nosso programa Papo Reto Sem Mimimi. Hoje um assunto de extrema importância, não é de alarme, pânico, nada disso, mas justamente pessoas que têm experiência, que se tornaram especialistas, a Fabiola como mãe, que foi buscar justamente de um diagnóstico familiar, como ajudar as famílias brasileiras. A Juliana, presidente de um instituto. A escola brasileira está preparada para o diagnóstico, para a forma de procedimento, para ter uma estimulação dessas crianças que são apenas diferentes. Então, Major, a gente tem um problema educacional no Brasil que ele é para além da dislexia. Então, ao final do 3º ano do ensino fundamental, 54% das nossas crianças não sabem nem ler e nem escrever. 54% dessas crianças não têm dislexia. Mais da metade. Mais da metade. Elas não têm dislexia, elas só não foram alfabetizadas. Então, a gente tem um problema educacional que ele extrapola os níveis da dislexia. E o que acontece? Por conta disso, muitas vezes a gente não tem um olhar atento para a dislexia, porque a gente acha que é só uma dificuldade de aprendizagem, Vai que faz mal na parte... escola. Isso. Mas, na verdade, não, porque essas crianças que têm dislexia estão entre esses 54 e têm uma dificuldade que vai além das dificuldades que fazem parte do sistema educacional, que daí daria um outro programa para a gente falar sobre isso. Mas, hoje em dia, o que a gente percebe é que os professores, eles não têm uma formação inicial que fala sobre a questão da neurodiversidade em sala de aula. Então, os professores eles não conseguem, eles não têm esse preparo, né? Que forma o professor para olhar que cada criança tem um jeito único de aprender e que a dislexia é uma maneira diferente de aprender. Então, muitas vezes, o professor, com aqueles alunos que são por volta de 30, 40 alunos em sala de aula, ele vai buscar por conta própria uma formação, né? Então, ele tira do bolso dele, paga para fazer uma formação para dar conta, mas mesmo assim é muito difícil. A escola tem um papel fundamental de identificar as características de uma criança que não aprende. O professor tem um laboratório imenso, porque são várias crianças, em geral, que têm o mesmo contexto socioeconômico e cultural. Então, a gente consegue ver que aquela criança, como os outros coleguinhas, não está conseguindo desenvolver. E ele tem o professor que vai fazer esse encaminhamento para a área da saúde, para o fonoaudiólogo, para o psicólogo, para o médico, para fazer o diagnóstico. Porque muitas vezes, diferentemente da Fabiola, que é uma mãe exemplo, que acompanhou, né, todo o desenvolvimento dos seus filhos, que apesar de ter uma rotina puxada, mas ela conseguiu acompanhar e verificar essa diferença, muitas vezes os pais não conseguem perceber que a criança está com uma dificuldade de aprendizagem. E toda essa responsabilidade fica por conta do professor. Então, hoje a gente tem uma dificuldade tanto na identificação, então o professor ele tem pouco preparo, não por conta dele, mas por conta da característica curricular, dos cursos de pedagogia, das formações que são oferecidas, né? E aí, ele não identificando, ele também tem poucas estratégias para lidar com essas diversidades em sala de aula. Então, se eu tenho uma criança que não consegue
aprender com o material didático que eu estou usando, eu preciso utilizar outras estratégias. Talvez eu vou usar algo mais concreto, eu vou montar uma letra, eu vou usar, sei lá, uma massinha para construir uma letra. E essas são estratégias que vão ajudar outras crianças também. Para as crianças que têm dificuldade, mas não têm a dislexia, às vezes usando outros sentidos, né, do que os que são usados normalmente em sala de aula, vão ter um aproveitamento maior. Então, material concreto, coisas desse gênero vão favorecer a classe toda, não só aqueles com dislexia. No Instituto, a gente costuma dizer que uma estratégia que beneficia um disléxico beneficia todos em sala de aula, inclusive esses 54% dos alunos que não estão conseguindo aprender a ler e escrever. Fabiola, que foi a mãe, que foi a luta a partir de um diagnóstico em casa. Fabiola teve já no Senado, na Câmara, está dizendo, poder público, acorda, faz o seu lado, isso é muito bacana. Muito embora tenha a estrutura familiar que possibilite aos seus estar com profissionais ou com um profissional, como é que é o sentimento da criança? Como é que a mãe e o pai, como é que lida com isso? Gera angústia na criança? Mas eu espero falar aqui sem me emocionar. Não, mas se emocionar não tem problema não. É Dia da Mulher, é a mãe. Porque realmente, assim, os meus 2 filhos, né? A minha filha mais velha, ela tem uma dislexia, como cada uma é diferente, né? Uma da outra. Ela fez a aquisição da leitura e da escrita antes do que o meu filho. Então, meu filho tem mais dificuldade para fazer a aquisição da leitura e da escrita, mas ele vem com uma vantagem, que eu conheço a dislexia agora. Então, ele não sofre, não sofre o que a minha filha sofreu, porque como eu não tinha conhecimento também, ela chegava da escola para fazer lição de casa aos 5, 6 aninhos de idade, e eram coisas simples, né, que assim, e que eu notava que todas as outras crianças conseguiam fazer. E ela não conseguia. E aí vinha aquelas perguntas, aqueles questionamentos que normalmente vêm na cabeça do professor, na cabeça dos pais, para aquelas crianças que estão a falar, ele está fazendo o corpo mole, está com preguiça, quer ir fazer bagunça em vez de estudar. Então, a coitadinha da minha filha levou muita bronca. Ao ponto de um dia, assim, esse dia cortou meu coração. Ela tinha 5, 6 anos de idade. Ela era pequenininha, toda gordinha, cheia de dobrinha, fazendo a lição. E eu falando, filha, você não tá se esforçando, você não está prestando atenção no que você tem que fazer. Dando bronca. E ela pegou o lápis, assim, com uma raiva, querendo quebrar o lápis. E chorava de lágrimas. A partir daquele dia eu falei, não, tá tudo errado. Tem alguma coisa que vai além do que eu, como mãe, consigo fazer, e eu não vou me desgastar o meu relacionamento com a minha filha, estressar ela, uma criança de 6 anos de idade, que ao chegar da escola tinha que se sentir acolhida, feliz, querer ter tempo para ir brincar. E dali para frente eu falei, vai ser diferente a lição de casa. Então, assim, é muito... Quando você não sabe, por isso a importância do diagnóstico quanto antes. Porque quando você tem o diagnóstico, você sabe o que está acontecendo, você consegue criar estratégias para aquela criança aprender. Hoje a lição de casa na minha casa é uma delícia fazer. Porque a gente sabe, eu tenho conhecimento, eu sei como que é feita. Eu sei que tem um dia que eles chegam da escola muito cansados e que não adianta eu insistir, talvez porque eles tenham absorvido muito conteúdo dentro da escola e não vai absorver mais em casa. Então, aquele dia, eu falo, hoje não tem lição de casa. Se for o caso, amanhã a gente acorda meia hora mais cedo e antes de ir para a escola com a cabeça fresca, a gente sempre faz. A importância de um diagnóstico é muito grande para que a criança não sofra, para que os pais não sofram e para que os professores não sofram, porque... o que eu passava em casa, na hora da lição de casa, que essa frustração que eu tinha, provavelmente o professor também, se não tem o conhecimento da dislexia, também tem em sala de aula. Todo mundo consegue, mas esse aluno não consegue. Então, assim, para a criança, acho que é muito difícil. Eu fico lembrando de quando eu era criança, que não se falava em dislexia, não se falava
em TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, em outras deficiências de aprendizagem. E eu me lembro da angústia dos meus amigos quando a professora falava, cada um vai ler um parágrafo. Você se expor na frente de todos os seus amigos. E não conseguir, todo mundo consegue ler e eu não. Então, não tem o diagnóstico é uma coisa muito importante para a gente manter a autoestima, o emocional dessas crianças. A autoestima elevada, emocional, é a primeira coisa que precisa estar muito bem para poder aprender. Sem isso, sem autoestima, não tem como aprender nada. É hereditário mesmo a dislexia? Sim. Mais de metade dos casos tem um familiar próximo ou mais distante que tenha dificuldades também na aprendizagem. Muitas vezes o que acontece é que a gente ainda não... Esse familiar não tem o diagnóstico. É muito comum a criança fazer o diagnóstico e depois o pai falar, poxa, eu também tinha essa dificuldade. E daí o pai faz o teste e ele também tem dislexia. Olha aí, gente. Como foi dito em algum momento aqui pela própria Juliana, só um tema que ela abordou dariam alguns programas. Eu quero já deixar o convite aberto, porque isso eu entendo que é uma grande prestação de informação e serviço à população. Depoimento emocionado da mãe, que emociona a todos nós. E eu acho que muita gente deve estar com a interrogação, olha, minha criança parece que é indolente, não quer fazer a lição, essas coisas todas. Mas, de repente, é uma questão de diagnóstico, é uma questão do acompanhamento e vai ter uma vida absolutamente normal, com desenvolvimento, mesmo foi dito pelas duas, normalmente pessoas com a capacidade, com a inteligência imensa. Eu quero agradecer muito a vocês, um programa realmente fundamental, que emociona ouvir as falas e é uma expectativa para todo o Brasil. E que os homens públicos, seja no legislativo, seja nos executivos, olhem para a importância desse tema e que nós tenhamos políticas públicas exatamente para fazer o que a profissional faz, o que a mãe fez e pode multiplicar para todas as mães do Brasil. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo.